Olá pessoal, então hoje nós vamos tirar as medidas para a gente fazer o nosso conjunto agasalho, pode ser feminino ou masculino. Então a primeira medida que nós vamos utilizar vai ser o ombro a ombro costas. Você vai pegar a fita de um ossinho de um ombro até o final do outro, é o ombro a ombro costas. Não deixa a fita cair, então ela tem que ficar, a fita tem que ficar bem reta no ombro, ó. Tá vendo? A segunda medida é o tórax ou busto feminino, né? Vai colocar em cima, não deixa a fita cair atrás, ó. Então a fita ela está rente, tá? Não está tão apertada, mas também não está frouxa. Esse é o tórax ou o busto feminino. Cintura na última costela, um pouquinho acima do umbigo. Você marca a circunferência total da sua cintura. Quadril, você vai pegar a fita e vai colocar em cima do bumbum, ó. Essa é a circunferência total do quadril, tá? A fita não está frouxa, mas também ela não cai, ó. Próxima medida vai ser a altura da cintura. Você vai pegar no final do pescoço, ó, no final do pescoço até a altura da cintura, a sua última costela. A altura da blusa, ou seja, o comprimento que você vai querer para sua blusa. Então você vai pegar do final do pescoço até a altura desejada aí para a sua blusa de frio, tá? A altura da manga você vai pegar a fita, vai colocar no final do seu ombro, ó, e vai pegar ela e vai dobrar levemente o seu braço. E você vai ter o comprimento da sua manga, tá? Ó. Você vai passar, não pode ser medido assim, ó, reto, porque senão vai dar errado. Então tem que ser do final do ombro, você flexiona um pouco o braço, ó, e você aí vai ter a medida do comprimento da manga. Para poder fazer a calça, nós temos a altura de gancho. A altura de gancho eu vou deixar na descrição do vídeo, porque é uma medida que as pessoas tiram muito errado, então eu prefiro já deixar tabelado do PP ao GG. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para você conferir a altura do gancho. A altura do joelho, você vai pegar da sua cintura até a altura do joelho. Não tem segredo, né? E a altura total da sua calça, na cintura até você joga a fita, ó, até o final que você vai querer a sua calça. Então não tem segredo, pessoal, essas foram as medidas, você só vai substituir pelas suas, tá? E vamos lá modelar. Então eu peguei a minha folha para a gente começar a modelar, ela está dobrada, como vocês podem ver, ó. Porque eu já gosto de modelar frente e costas, tudo junto. Esquadrei a parte de cima para o nosso molde não ficar torto, ó. Tá bem esquadrado certinho. E agora nós vamos colocar a medida de ombro a ombro costas. O ombro a ombro costas deu 46, nós precisamos da metade, no caso 23. Então lá em cima eu já marco 23, a metade das costas, marco 23 um pouco para baixo também, para eu fazer uma linha reta, ó. Para a gente poder fazer a altura da cava. A altura da cava vai ser metade das costas mais 4 para o masculino. Para o feminino é mais 5, tá? Então no caso aí meu, 23 mais 4 vai ser a altura da cava. Feminino, no caso, seria 23 mais 5, tá? Vou repetir o valor ali para eu fechar a altura da cava. Vamos lá. Fechei a altura da cava, agora nós vamos colocar a altura da cintura. Pegue a fita lá de cima e vem medindo a altura da cintura. Marca aqui, vou marcar ali na frente também para eu fechar a linha da altura da cintura.
Pego a régua, marco a altura da cintura. Agora nós vamos colocar o comprimento total da camisa, da blusa, ó. Lá de cima, pegue a fita e coloque o comprimento que você vai querer para a sua blusa. No meu caso aí, 70. Estou fazendo um modelo masculino tamanho M. Ó, fechei a barra no caso. E agora nós vamos colocar a circunferência do tórax, do feminino no caso, o busto, né? Nós precisamos colocar a quarta parte. Então vou pegar a calculadora, vou colocar o meu tórax total, que é 104, e vou dividir por 4. Porém, eu vou adicionar mais 4 centímetros de folga de vestibilidade, que aí vai para 30. Então, ali na altura da cava, eu coloco 30, tá? Essa blusa eu estou colocando tudo 30 centímetros, ó. O mesmo valor que deu lá do tórax. Coloquei 4 centímetros de folga de vestibilidade. Ali na cintura, eu vou colocar 28 para apertar um pouquinho a cintura, tá? Para não ficar aquele bloco, né, tudo reto. Uma pequena, uma leve acinturada que vai ficar até imperceptível. Então eu fechei aí a lateral e agora ali, ó, vou descer 4 centímetros para a queda de ombro. A partir da queda do ombro de 4 até a altura da cava, eu vejo quanto que tem e acho a metade, ó. Marco a metade. Ali na metade eu vou entrar 1,5 para dentro, é padrão, todo mundo tem que fazer. Entrei 1,5 para dentro, ficou desta forma. Vou colocar a distância do decote. A distância do decote sempre vai ser metade das costas, no meu caso é 23, dividido por 3, deu 7,6. Eu arredondo aí para 7,5, tá? Essa é a distância aí do meu decote. Para baixo, eu vou colocar 2 centímetros para as costas, padrão para todo mundo. E a partir dos 2 centímetros, eu repito o que deu lá em cima. No meu caso, 7,5. Vou fazer ali, vou fechar o ombro, ó. Fecha o ombro. E vou fechar o decote das costas e o decote da frente. Depois nós vamos mexer nele, tá? Porque isso aí é só uma base. Agora vou fechar a cava, ó, da frente, vou pegar uma régua e vou ligar os pontos do final do ombro, passando pelo 1,5 até lá no final da cava, ó. Minha régua não foi tudo, então eu continuo manualmente. Agora a cava das costas, pessoal, é até ali no meio, ó. Vou fazer para vocês verem. Fiz a cava das costas. Vou escrever a letra C ali. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu vou cortar, né? Isso mesmo. Vamos separar a frente das costas, ó, cortando a barra, a lateral, passando pela cintura ali na cava. Vamos cortar a cava das costas agora, primeiro, tá, pessoal? Cortamos a cava das costas, o ombro e o decote das costas. No que fizemos isso, vamos abrir a nossa modelagem e cortar no meio, né? Separar frente de costas. Ó. Separei frente de costas. Vou reservar a frente para a gente mexer nas costas aqui primeiro, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é alargar mais o decote, né? Para poder passar a cabeça na nossa blusa. Então ali no ombro eu vou tirar 3 centímetros, padrão, tá, pessoal? Tirei 3 centímetros, para baixo ali vou tirar 3 centímetros também. Agora é só refazer o nosso decote. Então mesmo você que nunca modelou na vida consegue fazer esse conjunto para você de frio, tá? É só seguir junto comigo, ó. Então eu refiz o decote, agora a gente vai cortar
e tirar fora. Vamos lá. Refiz, tá, pessoal? Então vou escrever que essa modelagem é as costas e nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido para sair as costas inteiras. Vou escrever que ali é a dobra e a nossa parte das costas já está pronto, sem segredo nenhum. É uma blusa de frio, né? Um agasalho bem simples de fazer e de costurar também. Vou pegar a fita em pé, ó, e vou medir quanto eu tenho de cava das costas. Lembrando que a fita sempre tem que estar em pé para poder medir, tá? Vê aí quanto você tem de cava das costas e anota, para depois a gente poder fazer a manga. Tem 25, tá, pessoal? Então, vamos fazer agora a parte da frente. Primeira modificação que nós vamos fazer na frente é o decote, né? Se nós tiramos 3 centímetros lá no ombro, na frente também temos que tirar 3 centímetros, para os dois ombros baterem, né? Na frente ali vou descer 3 centímetros também. Você pode repetir, tá? O mesmo valor. E agora a gente vai refazer o nosso decote da frente, ó. Refiz o decote da frente, vamos cortar e tirar fora. Vamos lá. Ó, tirei fora o decote da frente e agora nós temos que cortar na cava da frente, né? A cava da frente, ó, ela é mais profunda do que as costas, tá, pessoal? Sempre vai ser. É padrão. Então aí a nossa frente está pronta e nós vamos cortar também uma vez na dobra do tecido. Eu coloquei 4 centímetros de folga de vestibilidade, mas você pode colocar menos, né? Faça o teste primeiro, vê se 4 para você é bom. Se não for, se você vê que está muito grande, coloca 3 centímetros de folga de vestibilidade, né? Para ficar mais apertadinho. Então tudo é teste, pessoal. Ó, eu vi ali que tá tudo pareando, ó, tudo certinho, frente e costas, e está pronta a nossa modelagem. Vou verificar quanto eu tenho de cava da frente, ó, com a fita em pé. Vai dar 27, se eu não me engano. Não tem problema dar números diferentes, não tem problema dar número igual. O importante é a cava ter sido modelado certo, tá, pessoal? Então agora, para fazer a manga, eu peguei uma folha, fiz uma linha no meio da folha e escrevi ali, ó, cava frente deu 27 e cava costas deu 25. Então vou somar, 27 mais 25 é 52. Desses 52 eu vou dividir por 3 e vou dividir por 2. Então vamos lá, 52 dividido por 3 dá 17,33. Aí eu vou anotar ali. Agora 52 dividido por 2 deu 26, então eu anoto ali. O que foi dividido por 3, eu vou tirar menos 2,5. E o que foi dividido por 2, eu vou tirar 0,5, meio centímetro. Então, vamos lá. 17,33 menos 2,5 deu 14,8. Aí eu arredondo para 15. Sempre arredonde para mais, tá, pessoal? E o que foi dividido por 2, né? 26 menos meio é 25,5, tá? Então, essa é a conta que nós vamos utilizar para fazer a manga. Então, o 15 que nós dividimos por 3 vai ser a altura da cabeça da manga, ó. Lá de cima você marca 15, no meu caso, né, 15, o seu pode dar número diferente, porque aí depende das suas medidas. E vou marcando 15, ó, em tudo, para poder fechar uma linha, a altura da cabeça da manga. Vamos lá. Então, fiz a altura da cabeça da manga, agora a gente tem que fazer as casinhas. As casinhas vai ser o que foi dividido por 2, que é 25,5 no meu caso, tá, pessoal? Então, lá do meio, com a fita, ó, eu vou achar os 25 com a fita mesmo, ó, reto. Aonde bater os 25, eu vou e marco. Do outro lado, a mesma coisa. Lá do meio,
até a altura da cabeça da manga, onde bater os 25 no meu caso, eu vou e marco, tá? Com certeza o seu aí vai ser outras medidas, então pode ser que seja outra numeração. Ó, aí eu vou e faço a casinha. Isso aí vai ajudar a gente a fazer a curva da manga, tá? Então, aquele lado ali eu vou dividir por 3 e esse lado aqui eu vou dividir por 2. Então, 25,5 dividido por 3, vamos ver quanto que dá. Aliás, o dividido por 2 dá 12,7. Então, eu já marco sempre de baixo para cima, ó, 13. Vou arredondar para 13 para ficar mais fácil de achar na fita, né? E vou subir ali, ó, 2 centímetros. É padrão, tá, pessoal? Esses 2 centímetros você sobe padrão. O que a gente dividiu por 3, vamos ver quanto que vai dar. 25,5 dividido por 3 deu 8,5. Então, de baixo para cima, eu marco aí 8,5. 8,5. Pega ali no 8,5 e marca de novo 8,5, ó. Então, dividimos a linha em 3 partes iguais. O primeiro ali eu desci meio centímetro e o outro eu subi 1 centímetro, tá? Padrão, pessoal. Então, agora não tem segredo. Você vai pegar a curva e vai fazer ali, ó, a curva da manga, passando pelos pontos que fizemos, ó. Vou a mão mesmo ali em cima, você faz bem redondinho, ó, para ficar bem bonito e encaixar perfeitamente lá na cava da nossa blusa. Do outro lado ali não tem segredo, é só passar pelos 2 centímetros e morrer lá embaixo, ó. Fizemos isso e tá pronta aí a cabeça da nossa manga, ela encaixa perfeitamente lá na cava, tá? Agora nós vamos colocar o comprimento da manga que eu quero, o meu aí é 65, então lá de cima, ó, eu encontro 65 na fita e marco. Marquei, vou marcar nas laterais também para eu fechar a barrinha, né? O punho da nossa manga. Vamos lá. Vou fechar aí, ó. Ali eu acho que eu marquei errado, vou só dar uma conferida, né? Para eu conseguir fechar a barra da manga. Essa manga, pessoal, eu utilizo ela mais no masculino, tá? Se você quiser uma manga mais bonitinha, por corpo feminino, eu tenho outros vídeos no canal com manga, como fazer manga feminina. É só entrar e ver, porque é diferente dessa aí. Então agora nós vamos colocar o punho, né? Você vai pegar a fita e tem que passar pela mão, né? Faz um redondo assim, ó, e passa, vê se vai passar pela mão. Tá? No meu caso ali 27, ó, 27, 26, passa pela mão. No caso tamanho M, ó, acho que 26 já dá, né? Mas eu coloquei 27. Aí é só pegar 27, colocar na calculadora, dividir por 2. Tá, pessoal? A calculadora é a amiga da modelista. Mesmo que a conta seja muito fácil, você sempre faça na calculadora, porque a cabeça da gente às vezes falha. Então é bom tá sempre com os números certos, ó. Aí deu 13,5, coloco 13,5 de um lado, 13,5 do outro. E agora é só fechar as laterais da manga, sem segredo nenhum. Muito fácil, né? Fechei de um lado, vou fechar do outro, ó, pra gente poder cortar e aí a nossa manga vai estar pronta. Margem de costura eu coloco no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a aula da costura e vocês vão ver comigo eu colocando a margem de costura, tá, pessoal? É no próprio tecido que eu coloco. Então agora é só cortar em volta da manga aí, ó, pra ficar pronto. Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu sempre estou de olho, respondendo.
Se você não entendeu alguma parte, o YouTube tem a ferramenta de deixar o vídeo mais lento. Você pode voltar quantas vezes for necessário, fazendo junto comigo. Mesmo você que nunca modelou na vida, consegue fazer aí o seu conjunto pijama, bem quentinho aí para esse frio, né? Ó, aquele lado ali da cava é frente, do outro é costas, o lado da frente ele é mais cavado e as costas, ó, é praticamente mais reto, né? Então é dessa forma aí que a nossa manga está pronta. Agora eu peguei um outro papel para a gente poder fazer a calça. Ele está dobrado no meio, como vocês podem ver, ó. E agora nós vamos fazer a altura do gancho, vamos colocar ali. Eu já faço frente e costas, tudo junto, tá vendo? Porque o papel ele está dobrado, igual o esquema lá da blusa. Então vou colocar a altura de gancho, lembrando que essa altura de gancho eu vou deixar na descrição do vídeo para você ver qual é o seu tamanho e seguir. Vou fechar a altura de gancho. Vou colocar agora a altura do joelho lá de cima. Pega e coloque a altura do joelho. Vocês sabem que aqui no meu canal eu não tenho enrolação, não fico rodeando, então eu já chego já ensinando a modelar e a costurar. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já chegar já aprendendo, se inscreva no meu canal, deixe um joinha para poder me ajudar, incentivar a postar mais vídeos aqui. Eu vou ficar muito feliz e agradecido. Agora nós vamos colocar o comprimento total da calça, tá? Essa calça aí também é feminino e masculino, tá, pessoal? Unissex. Então, o que eu estou fazendo aí serve para feminino e masculino, ó. O meu comprimento de calça ali é 104, 1,04 m. Vou usar o esquadro para fechar a barrinha ali, ó. Fechei a calça, também é tamanho M, e agora nós vamos fechar o nosso retângulo com a quarta parte do quadril. O quadril é 104, nós vamos dividir por 4 para achar a quarta parte. Aí deu 26, então vou fechar tudo com 26 centímetros, o retângulo inicial. Ó, fecha até embaixo com 26 centímetros. Muita gente pergunta se a calça não tem folga de vestibilidade, porque eu não coloco, ó, mas não tem. Ela é modelada desse jeito e dá certo, tá, pessoal? É porque existe outros tipos de modelagem, outros métodos que precisa colocar margem, né, folga de vestibilidade. Nesse método meu não precisa, porque eu uso a quarta parte do quadril, tá? Ó, fechei o meu retângulo inicial. Ali no joelho eu vou entrar 3 centímetros, é padrão para todo mundo. Lá na barra vou entrar 4 centímetros, padrão para todo mundo, tem que fazer isso. Tá? Entrei 3, entrei 4 na barra e agora a gente vai ligar os pontos, o 3 no 4. Essa aí é a base da calça, tá? E agora, ó, do joelho a gente liga lá em cima, na altura do gancho. Morrendo lá na altura do gancho, tá vendo? No que fizemos isso, agora eu vou passar a carretilha em tudo que eu fiz para marcar no papel de baixo. Pra gente poder separar a frente das costas, tá? Ó, não tem segredo, muito fácil. Vou pegar a minha carretilha e a gente vai marcando em tudo o que nós fizemos, né? Marquei em tudo, agora eu vou abrir a folha e vou cortar ao meio, para a gente poder separar a frente de costas. Muito simples fazer essa modelagem. Numa parte da manhã você faz a modelagem, na tarde você costura o seu pijama. Agora eu vou passar a caneta, ó, onde está a marcação da carretilha. Assim é bem mais fácil, né,
do que você ter que colocar a medida tudo de novo. Ia dar mais trabalho, ia demorar mais, então eu prefiro dessa forma, ó. Que aí você só passa em cima da marcação da carretilha. Aí, ó. Então agora eu vou mexer primeiro com a frente e vou reservar as costas. Reservei as costas, vamos modificar aí a frente, né? Colocar o gancho e tudo. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar mais folha ali na frente, no gancho, tá? Na saída do gancho ali, ó. Vou pregar com durex, ó, já preguei, e nós vamos estender a linha do gancho. Faça igual eu para funcionar. Então a gente pega e estende. No que a gente estendeu, a gente tem que colocar a saída do gancho da frente. Então a saída do gancho da frente é 1/4 do quadril dividido por 4. Então 1/4 do meu quadril, vamos ver quanto que deu. A gente vai pegar o quadril total, né, que a gente tirou as medidas, é 104. Então a gente vai pegar o 104 e vai dividir por 4 para achar a quarta parte, que deu 26. E agora nós vamos dividir por 4, que deu 6,5. Então a saída do meu gancho da frente é 6,5. Não tem segredo, ó. Do final do retângulo ali, ó, você sai para fora do nosso retângulo inicial 6,5. No que saímos 6,5, a gente vai fazer a curva, né, do gancho da frente. Ele pode ser mais para dentro, ó, uma curva mais fechada, tá? O masculino. Fizemos o gancho, a curvinha do gancho da frente, e agora a gente vai descer lá na barra, porque nós vamos, essa perna, ó, ela tá muito larga. Eu quero uma perna menos larga, então vou fechar, vou tirar de um lado 2 centímetros e vou tirar do outro lado 2 centímetros também. Vou apertar mais um pouquinho nessa calça, porque aí, ó, se deixar dessa forma, ela fica uma calça reta. Ali no joelho vou tirar 1 centímetro de um lado, vou tirar 1 centímetro do outro e vou refazer, né? Vou apertar mais essa calça. Não quer apertar? Aí você terá uma calça reta, tá? Funciona da mesma forma. É porque eu quero um pouquinho mais apertado, mas não é tão apertado assim, tá? Ela não chega a ser skinny só com apertando 2 centímetros, não. Então vou fazer xizinho na linha que eu não vou utilizar e a nova linha é a de dentro, tá? Então lá no gancho a gente liga na nova linha com uma curva aí de alfaiate, ó. Lembrando, se você não tem réguas para modelagem, eu tenho um vídeo onde eu disponibilizo em PDF as réguas para você poder baixar. Aí você coloca em cima de um papelão, né, para você utilizar a régua. Ali na lateral a gente morre também, ó, lá no gancho, na altura da cava, na altura do gancho, aliás. Faz xizinho na linha que você não vai utilizar para você não se perder depois. Vou adicionar mais papel ali na frente, ó. Vou adicionar mais papel desse lado, porque eu vou colocar 2 centímetros de folga de vestibilidade ali no cos, que é onde vai entrar o elástico, né? Então, ó, vou estender a linha e vou colocar mais 2 centímetros de folga. Coloquei os 2 centímetros, eu morro ali na altura do gancho, tá? Isso aí vai ajudar no elástico. É uma folga para o elástico, tá? E aí a nossa calça está pronta. Vou só passar uns durex para a folha não sair do lugar e a gente vai cortar. Vamos lá. Então estou passando ali o durex. E vamos lá cortar, pessoal. Então aproveite que essa aula é gratuita, se inscreva para você não perder a aula da costura, né? E vai aprender a modelar e costurar. Ative o sininho para quando sair a aula da costura você não perder. Estou terminando de cortar ali, ó.
Finalizei. E agora nós vamos colocar uma margem para o elástico, né? A gente não tem que rebater o elástico e colocar ele para trás, lá no cos. Vou escrever que ali é as costas e nós vamos cortar 2 vezes, tá, pessoal? Vou fazer o fio do tecido, você pega um esquadro, esquadra com a barra e faça o fio do tecido. Para o seu molde não ficar torto na hora que você for cortar. Então aí, ó, lá na barra eu vou adicionar 4 centímetros a mais para cima para a gente poder rebater o elástico, tá? Aí você pode usar elástico de 4 centímetros de largura, pode usar de 3 centímetros de largura, vai do elástico que você tem aí, da sua preferência, né? Então, ó, o meu elástico eu tenho de 4, então eu vou subir ali para cima 4 centímetros a mais, vou fazer uma linha. Vou cortar fora, vou escrever que ele é 4 centímetros. Vou recortar. Vou dobrar lá para o avesso, para as costas. Antes disso, só passar uma fita adesiva para não sair do lugar, ó. Vou dobrar como se eu estivesse rebatendo, ó, o elástico lá para as costas. E agora é só cortar o excesso nas laterais. Corto o excesso na lateral, corto o excesso na outra lateral. Está pronta aí a nossa margem para o elástico, que o elástico vai ir ali, ó, e a gente vai e rebate ele para as costas. Não tem segredo. Se você não entender, na próxima aula, que é a aula da costura, a gente consegue esclarecer, né? Então aí está pronta a nossa parte da frente, não tem bolso, não tem nada, não tem punho, porque é um pijama simples, tá, pessoal? Muito simples para iniciante mesmo na costura poder fazer. Ó, já peguei a minha outra folha que é as costas e vou adicionar mais papel para a gente poder fazer a saída do gancho das costas. Vou pregar o durex. Então adicionei mais papel lá para frente, tá vendo? E agora vamos fazer a matemática para o gancho das costas. Você pega ali, ó, estende a linha do gancho. E a matemática da saída do gancho das costas é 1/4 do quadril dividido por 2. Ó, 1/4 do quadril dividido por 2. Então a gente pega a calculadora. Vou pegar o 104, que é o meu quadril, vou dividir por 4 para achar a quarta parte, que é 26. E agora eu vou dividir por 2, que deu 13. Então, do meu retângulo para fora, eu coloco 13, que é a saída do gancho das costas. Não tem segredo, né, pessoal? Lá embaixo na perna, antes de diminuir, nós temos que estender a linha da barra. É padrão, todo mundo tem que fazer isso. E no joelho também vou estender. E nós vamos sair para fora 4 centímetros. É padrão, pessoal. Feminino, masculino, qualquer tamanho tem que fazer isso. Isso aí é da base da calça. Sai os 4 centímetros, a gente refaz a lateral da calça. E aquela linha ali, ó, deixa de existir. Ó, faz o xizinho para você entender que ela não existe mais, tá? Agora sim a gente pode fazer a redução aí, ó, da perna. Se eu entrei 2 na frente, é 2 nas costas também, ó, de um lado e do outro, pra gente poder reduzir, tá? No joelho também a mesma coisa, se eu entrei 1 lá na frente, eu entro 1 também no joelho das costas, um de um lado, de 1 centímetro do outro. E agora a gente vai refazer a nossa perna da calça, tá? Ó, refiz a perna, do outro lado refaz também a perna. A gente apertou um pouco mais, né? Para não ficar tão larga. E faz xizinho, ó, nas linhas que não vão existir mais no nosso molde.
faz xizinho na linha que não vai existir mais no molde para depois você não se perder. Vou ligar na nova linha da nova linha até lá no gancho, vou morrer, né, na altura do gancho, faz xizinho na linha que não vai utilizar. Então, pessoal, agora é só fazer a curva ali do gancho, né, não tem segredo, ó. Pega a sua régua de alfaiate e liga na nova linha, vamos lá. Ligamos, então já está pronta aí a nossa perna, né? Onde fica a coxa, ó, tudo certinho, tá? Reduzir um pouquinho para ela não ficar aquela calça reta, larga demais. Vou adicionar mais papel na parte de cima, porque nós vamos precisar, ó. Vou adicionar mais papel e vou pregar. Então eu preguei mais papel e agora só vou passar a caneta ali delimitando para vocês conseguirem enxergar, né? Porque é tudo a mesma cor, ó. O papel craft, né? Papel pardo. Então vou só delimitar ali com a caneta para conseguir enxergar onde era o limite original do molde. E conseguir entender o que eu estou fazendo. Vamos lá. E se você não deixou um joinha até agora, aproveita, deixa um joinha para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido. Eu preciso muito, me incentiva a continuar ensinando gratuitamente aqui no YouTube. Ó, então eu fiz, tá, pessoal? Colei mais papel, como vocês podem ver. Lá em cima, naquela linha, eu vou entrar 3 centímetros e meio. Tamanho GGG entra 4, tá? Ó. Entrei 3,5 e vou subir 3,5. A gente entra 3 e sobe 3, isso aí serve para tampar o cofrinho, tá, pessoal? É padrão, tem que ter na calça, na parte das costas. Entrou 3,5, subiu 3,5. Agora nós vamos fazer o gancho das costas, ó. Lá dos 3,5 com a régua em pé, ó. Você pega, coloca um dedinho antes de chegar lá na altura do gancho, ó, coloca um dedinho antes de chegar e pega e faz aí a curva do gancho, ó. Eu não vou tudo, ó. Vou deixar para fazer manualmente porque a régua ela não vai ajudar nesse ponto. Deixo para encostar a curva, ó, só lá no final. Deixo para encostar a curva lá no final, tá vendo? E assim fica pronto o nosso gancho. Agora eu vou pegar a régua e vou estender a linha ali, ó. Vou estender e agora nós temos que colocar novamente a quarta parte do quadril, né? No meu caso é 104 dividido por 4 dá 26. Então a gente vai ter que fazer 26, porém lá na frente eu adicionei 2 centímetros, lembra? Então nas costas eu também tenho que colocar esses 2 centímetros. Aí vai para 28. Então lá dos 3,5 centímetros que subimos, a gente vai encontrar na fita os 28. 28 no meu caso, né, pessoal? Com as minhas medidas. Aí você encontra lá na linha, ó, e refaz ali o cos. Refizemos o cos das costas. E agora nós temos que adicionar mais papel ali embaixo para refazer a lateral. Tá vendo? Precisa colocar mais papel ali. Então vou tirar ali da frente, que a gente não vai utilizar, ó. Pega um pedacinho, a gente põe ali embaixo e refaz ali a lateral, lá dos 28,5 até a altura do gancho, sem segredo nenhum. Vamos lá. Refizemos a lateral. Vou pegar um durex e colocar ali para nada sair do lugar e o nosso molde ficar perfeito, né, pessoal? Então aí esse molde meu ele tá cheio de durex, né? No seu caso aí, se você quiser um molde todo limpinho, bonitinho, você pode passar limpo depois. Que aí vai ficar o molde todo bonito, né? Passar por papel cartão.
principalmente se você for fazer para vender. Então lá em cima, ó, lá na frente eu não coloquei 4 centímetros para rebater o elástico. Então nas costas eu vou aproveitar que já tem papel ali, ó, e já vou colocar mais 4 centímetros também para a gente poder rebater o elástico, ó. Vou passar a tesoura e vou fazer o corte da nossa calça das costas. Se você não está entendendo, faz do jeito que eu estou fazendo, que você vai ver que a sua calça vai sair. Ó, vou passar o durex para a gente poder dobrar ali os 4 centímetros. Então agora nós vamos dobrar ali, ó, os 4 centímetros para a gente poder cortar. Dobrei os 4 centímetros, agora nós vamos cortar. Não tem segredo, ó. Como eu coloquei xizinho na linha que a gente não vai utilizar, não vai ter erro, né? Então a gente corta ali, ó, o nosso gancho das costas com o papel dobrado lá em cima, ó, os 4 centímetros a gente vem cortando. De novo do outro lado. E assim a nossa calça, né, das costas vai estar pronta. Muito fácil, aí, tá vendo? Vou escrever que ali é os 4 centímetros, para não errar depois. Ali é costas e nós vamos cortar também 2 vezes lá no tecido, tá? E vamos ver o que eu vou fazer agora. Está pronto, né? Nós temos que fazer o fio do tecido. Vou pegar a minha frente ali, ó, pra gente fazer a conferência, pra ver se tá tudo batendo, né? Pra na hora de costurar lá não dar erro. Então você vai pegar a sua frente, vai colocar em cima das costas, ó, barra com barra, e vai subindo, conferindo, ó, joelho com joelho, ver se tá batendo, e gancho com gancho. O meu ali não bateu, ó. Tá vendo que o gancho da frente ficou menor? Vou fazer de novo, ó, barra com barra, joelho com joelho, olha lá, gancho da frente meu tá menor. Então eu vou lá e vou tirar lá nas costas. Essa é a correção que nós temos que fazer, tá vendo? Vou tirar nas costas. Isso não é erro, tá, pessoal? Isso é conserto. A gente já conserta no molde para não ter que consertar lá na costura. Então agora vamos fazer de novo a conferência. Barra com barra, joelho com joelho e gancho com gancho. Agora sim, tudo batendo, eu sei que lá na costura eu não vou ter problema. Vai ser tudo perfeito. Vou só colocar um durex naquele papelzinho ali, ó, para ele não me incomodar depois. Tá, pessoal? Então agora eu vou ali fazer o fio, né, da perna das costas, que eu não fiz. É só pegar um esquadro e esquadrar. Antes disso, se você não quiser uma bainha simples, quiser colocar punho, né, ribana, ou um punho do próprio tecido, da própria malha, você vai marcar ali 6 centímetros e cortar fora, tá? Do outro lado a mesma coisa. Marca 6 centímetros lá na barra, pega e corta fora, que aí você vai colocar a ribana, né? Vai colocar o punho à parte. A manga é a mesma coisa. Se você quiser um punho, né, separado lá na manga, você pega, marca os 6 centímetros ou a largura do punho que você vai querer. Ó, marquei, faz uma reta e corta fora. Para você colocar, vir com um punho separado, tá? Mas como eu falei, esse pijama meu, ele vai ser simples. Então eu quero ele tudo junto, o mais simples possível para você que é iniciante conseguir fazer. Aí depois a gente vem, né, nos próximos vídeos aqui no canal, já fazendo coisas mais diferentes, tá, pessoal? Então está pronta a nossa modelagem. Eu agradeço muito você que ficou até agora aqui me aturando e espero vocês na próxima aula, que é a aula da costura. O decote ali a gente vai colocar uma golinha. Na aula da costura eu ensino vocês. Um grande beijo e tchau, tchau!